Gênesis 3, o versículo é o 9. Gênesis capítulo 3. Eu quero pedir para você colocar o seu aparelho celular no modo silencioso ou no modo avião, para que você não se distraia, porque às vezes você está aqui, Deus tem algo e vai liberar uma palavra que vai mudar tudo, e aí alguém te chama, alguém te liga, alguém te dá uma urgência, e aí eu entendo que se você está aqui, Deus tem algo para fazer em você e a partir de você. A gente não tem como dar aquilo que a gente não tem, é ou não é verdade? E eu quero fazer uma pergunta: tem algum visitante hoje nos visitando? Levante sua mão, quero ver você. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a esta casa, que papai fale ao coração de vocês poderosamente. Hoje tivemos batismo, hoje 3 morreram e 3 viveram ao mesmo tempo. Que batismo é isso, né? A gente morre, a gente sepulta, e hoje tivemos o batismo do Ângelo, do Bruno, e aí uma visitante veio só visitar, né, irmão? Só veio participar do culto de batismo, e aí saiu batizada também. Ficou tão impelida assim, porque o Espírito Santo foi tão lindo hoje, e falou tão lindo com a gente, hoje de manhã. E aí hoje eu estava aqui, eu falei: Deus, eu não posso ficar com a minha cabeça dividida ali na obra e aqui nessa obra. Peraí, Senhor, agora é essa obra aqui. Esquece tinta, esquece parede, agora é essa. E aí Deus fez algo lindo. Depois a gente foi de volta, aí veste roupa de pintor de novo, de pedreiro de novo. E Deus vai fazendo uma grande obra, porque a seara é grande, os cearenses são poucos, amém? Gênesis 3, 9 diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Verso 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste porventura da árvore que te ordenei que não comesse? Pai, eu quero te agradecer. Esta palavra, ela é somente tua, não é do homem, não é minha. A mensagem sempre será maior que o mensageiro, e é por isso que eu estou aqui, porque a tua palavra sempre será maior do que o pregador. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha impartir ao coração do teu povo, assim como o Senhor impartiu essa palavra ao meu coração, ao meu espírito, assim como o Senhor falou tão lindamente ao meu, fale também ao coração dos meus amados irmãos e irmãs que aqui se encontram. Senhor, esse é um lugar da tua presença, esse é o lugar onde é a tua casa, e que bom é quando nós sentimos que o Abba está na casa. Senhor é bem-vindo, esta casa é tua, somente tua. Que nós possamos aproveitar a oportunidade que, já que o Senhor está aqui, tocar em cada coração, gerar pertencimento, e que eles entendam que eles não são um na multidão, eles são filhos e receberam poder de serem feitos filhos do Senhor. Então, Abba, que o Senhor faça o que o Senhor tiver que fazer, porque nós sabemos como o culto começa, mas nunca sabemos como ele termina, e é por isso que nós te adoramos. Amém. Assentai-vos em nome de Jesus. Oh, se você for sensível espiritualmente, perceba, há uma presença distinta aqui, há uma graça do Espírito Santo que se move aqui, há uma graça do Pai que se move nesse ambiente. Não vá embora sem percebê-lo. Queridos, eu acho incrível a gente que tem filhos. Lá em casa são 4, com idades distintas, um com 18, um com 15, uma com 11, outra com 7. E é incrível que sempre quando acontece alguma coisa, é um copo que quebrou. Quem quebrou? Não sei, fui eu não. Quem não deu descarga? Não sei, não foi eu. Nunca foi, né, irmão?
não aparece, o ninja some na fumaça, não sabe quem foi. E na verdade, desde o princípio, desde o Éden, desde o pecado, desde a queda do homem, o homem está transferindo responsabilidades e culpas. E além disso, há um espírito que tem trabalhado muito na terra tentando encontrar um culpado. Foi fulano. Quando nós olhamos a internet, tem um monte de juízes na internet, julgando, condenando, apontando. Quando a gente olha na internet, tem um monte de advogado advogando causas que nem sabe a origem, mas está lá defendendo, não sabe o que, mas está defendendo, tentando achar um culpado. Quem foi? Quem matou? Quem fez? Quem roubou? Quem? E aí nós estamos correndo um risco, porque há um espírito, e eu quero falar dele assim, para a gente começar a fazer a introdução. Há um espírito no mundo espiritual, e ele é o espírito achador de falhas. E esse espírito, ele trabalha como? Ele coloca alguém como vítima para apontar outro. Ele se isenta da responsabilidade para apontar os outros, ou para tentar achar um culpado. Quando nós lemos Gênesis 3, no decorrer deste diálogo entre o Senhor e Adão, o que me chama a atenção é que Adão, prontamente depois da queda, depois do pecado, ele vai dizer assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Estava tudo certo, mas depois que o Senhor me deu essa mulher, olha aqui o que aconteceu. Espírito achador de falha. Está operando, desde o jardim, desde o Éden, olha que perigo. E Satanás, ele vai mudando a forma, mas ele é sagaz, ele é astuto, e ele continua operando. Alguém um dia me disse assim: apóstolo Júnior, a gente percebe que os níveis de endemoniamento dentro das igrejas têm diminuído. Eu disse: é verdade. Ele disse: isso é bom ou ruim? Eu falei: é ruim, porque agora as pessoas estão não mais sendo endemoniadas, mas influenciadas. E aí, na influência espiritual, o que acontece? Ela pensa que é o pensamento dela, ela imagina que é ela pensando. Mas eu não gosto de fulano de tal. Está sob influência. Mas E aí começa a encontrar maneiras de estabelecer culpados, de se distanciar. Não, eu penso muito diferente de fulano, então é melhor ficar aqui no meu canto. Só que a Bíblia diz que é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção. Nas diferenças, aprendemos uns com os outros, sim ou não? E o que acontece? Na geografia da restauração e a transição do julgamento humano, ela não vai salvar ninguém. Eu preciso olhar dentro de uma situação e encontrar uma oportunidade de aprender. Quando eu olho o erro de alguém, eu não olho no sentido de apontar, mas eu também olho para mim, para perceber e olhar para mim mesmo. É muito fácil identificar um erro de alguém, é muito mais difícil encontrar o seu próprio. Então, o que Deus fala para Adão é algo muito precioso. Ele diz: onde você está? O que Deus está fazendo ali na geografia do Éden? Ele está dando a um homem o mapa da graça para estabelecer um novo começo. Percebe que ele não fala assim: quem pecou? A pergunta de Deus não foi quem, foi onde. Onde você está? Percebe como Deus pensa e age diferente de nós?
Enquanto alguém está apontando o próprio Adão, falou: ó, o culpado é o Senhor que me deu uma mulher. Mas Deus não faz isso com ele. Ele fala assim: Adão, onde você está? Adão, onde você está? Porque até então você me tinha, mas agora você não me tem mais. É incrível, porque o tema central aqui não é sobre o erro de quem, mas sobre o lugar, ou seja, o lugar do retorno. O que Deus está falando para ele é assim: aonde você está, Adão, que você me perdeu? Adão, eu sei exatamente a sua localização territorial e geográfica, mas aonde você está, que você me perdeu? Eu acho incrível o paralelo entre Davi e Adão. Por quê? Porque diferente de Adão, que quando pecou fugiu de Deus, se escondeu de Deus, quando Davi pecou e quando Natã chega e confronta o caráter, o pecado de Davi, então, ao invés de fugir de Deus, ele foge para Deus. Então, qual é a receita da graça? Quando você errar, quando você der um passo equivocado, não fuja de Deus, mas fuja para Ele. Tem gente que fala assim: apóstolo, não vim na ceia, que eu estava em pecado. Então por que você não confessou e deixou para alcançar misericórdia e participar da mesa? Que eu estava em pecado. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Adão poderia ter dito: Senhor, eu fiz tudo errado. Se eu dei uma ordem, eu fiz. Não, ele foi achando culpado. Quando Deus fala para a mulher: mulher, o que você fez? Não, a serpente. Já transferiu culpa de novo, percebe? Deus não perguntou quem, Ele perguntou só onde você está. Eles já estão achando culpado. Primeiro, Adão acha que o culpado é Deus que deu a mulher para ele. Depois a mulher fala que o culpado foi a serpente. Aí a serpente aí Deus vai na serpente: e você? O Senhor fez o trono, eu desejei o trono. Você está entendendo? O que Deus pergunta é para revelar. Há uma passagem, eu fiz um estudo minucioso do Talmud, e existe uma parte no Talmud que fala acerca do pecado de Davi. E no pecado de Davi, o Talmud diz que toda a cidade se reúne e Davi manda que todos viessem até ao palácio, e ele diz assim: hoje, diante de vocês, eu quero dizer que eu já confessei o meu pecado, e se Deus de fato me perdoou, eu vou entrar hoje. É bem sabido que não é permitido que um homem entre no Santo dos Santos. Portanto, eu vou entrar no Santo dos Santos, e se Deus não me perdoou, que Ele me mate lá dentro. E todo mundo diz: é boa essa palavra. Por quê? Porque lá dentro haviam homens com sentimento de acusação. Pensaram: agora ele vai fritar lá dentro. Pecou, vai fritar lá dentro. Sabe o que acontece? Davi entra no santo lugar, no átrio, no pátio. Ele entra no Santo dos Santos. Ele abraça a arca do Senhor, e do céu brada uma voz dizendo: este é Davi, um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque quando ele pecou, ele não fugiu de Deus, mas ele fugiu para Deus. Quem está aí? Olhe para alguém e diga: pare de fugir de Deus e corra para Ele. Corra para os braços dEle. Independentemente das suas decisões equivocadas, dos seus pecados, corra para Ele. Oi, você está aí? Deus é onisciente. Ele sabe o que você pensa.
Ele sabe o que eu penso. Ele sabe tudo. E ele pergunta o quê? Onde? Não por ignorância, mas por pedagogia e por graça, dando a Adão a oportunidade de reconhecer o erro. A pergunta de Deus não é para coletar informações, mas para despertar consciência espiritual. Uma palavra, quando ela vem do altar, e ela é genuína, e ela vem da parte de Deus, ela não vem para apontar o teu erro, ela vem para que você desperte, que a sua consciência espiritual desperte, porque Ele te ama, apesar de você, apesar de mim. Desde o Éden até o Novo Testamento, Deus busca o homem no lugar da sua queda. É incrível, porque geralmente, principalmente crente, quando um crente cai, alguém já vira as costas. Tem uma igreja por aí que é assim, ó, se o cara pecar, ninguém cumprimenta esse irmão, ele está excluído da família, ele está excluído da irmandade. Agora não é irmão mais não, agora é primo distante, deixou de ser irmão, também pecou. Só que a Bíblia vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória e da graça de Deus, todos. Só que a graça de Deus nos alcançou, apesar de nós. Então a igreja não é um lugar para apontar, não é um lugar para acusar, e não é um lugar para você dizer que você é mais santo do que alguém. Ah, eu sou mais santo, olha a minha roupa, olha o meu cabelo onde dá, olha a minha saia onde dá, mas e a língua, está dando até onde? Esse é o problema, esse é o problema da religião, esse é o problema da religiosidade, que contextualiza a santidade pela vestimenta. Só que lá em Joel diz: rasgai vossos corações e não vossas vestes. É claro, ninguém vai vir com roupa indecente para a igreja. Aí tem que ter ordem e decência, mas aí, irmão, é uma consciência, sim ou não? De moralidade. Afinal, esse corpício que você tem não é teu, ele tem um dono, que não é você. Onde é que está escrito isso? A palavra diz assim, ó: vós sois raça eleita, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus. Corpício então não é seu, você pode fazer o que você bem entende com esse corpício? Não, porque ele tem um dono. Eu faço o que eu quiser, vai. Eu e a bispa assumimos uma igreja em São Paulo, e a fama da igreja, assim, nenhum pastor consegue ficar, porque tem um grupo que expulsa os pastores. Eles são tão rebeldes que eles expulsam os pastores. O pastor fica uma semana, um mês no máximo. O que tinha conseguido ficar um mês era o máximo que tinham ficado lá. Aí chamaram eu e a bispa e falaram: ó, nós vamos tirar vocês da igreja que vocês estão, do Munhoz, vocês vão para o São Domingos. Rapaz, o negócio era tão sério que fizeram uma janta para a gente, uma reunião com a gente na casa da bispa. Rapaz, quando fizeram isso, eu falei: rapaz, o negócio lá é feio mesmo. Aí a bispa falou assim: ó, o meu marido foi o último que foi expulso de lá. Eu falei: meu Deus, se expulsaram o marido da bispa, o que sobra para nós? Nós tínhamos comprado um carro zero. Primeiro dia de culto, os meninos pegaram um prego, riscaram o carro fora, assim, ó. Carro zero. Qual o recado deles? Vocês não são bem-vindos aqui. Falei com a bispa: vamos orar, vamos jejuar, vamos. Sabe o que aconteceu naquela igreja? Nós ganhamos o coração do moço que era o líder da gangue. Nós abraçamos esses meninos como filhos. E Deus falou assim: vocês têm, eu vou dar 52 dias, e em 52 dias, essa igreja vai sair de uma condição, e ela vai para outra totalmente diferente.
Queridos, nós ficamos exatamente 52 dias na igreja. Se eu for expulso, irmão, se você visse as lágrimas daqueles meninos que a gente estava indo embora aqui para o Mato Grosso, nós só viemos porque nós vínhamos para o Mato Grosso, senão a gente tinha ficado lá. Os meninos, assim, os rebeldes, aí a reunião de pastores, e os rebeldes? Qual? Tem rebelde lá não. Fizemos uma conferência lá, com bispos, pastores, os melhores, ou com as igrejas maiores que tinham lá, nós convidamos, impactou a igreja, os meninos não tinham altar na igreja, nós construímos um altar, fizemos uma revolução na igreja, e eu disse para eles, nós amamos vocês. O dia que nós saímos da igreja, irmãos, pensa num monte de gente chorando, porque eles entenderam quem eles eram. Quem foi viu a rebelião, quem foi viu aquilo que eles estavam fazendo, mas não perceberam quem eles eram, e eu e a bispa paramos para entender quem vocês são. Eles tornaram nossos aliados, nossos parceiros dentro da igreja. Nós fizemos uma revolução no bairro em 52 dias, por quê? Porque Deus deu a eles uma consciência espiritual, vocês não são o que vocês estão fazendo, vocês são meus filhos, e vocês serão diferentes, e aquilo que foi vergonha, vocês serão um instrumento da glória de Deus. Você está aí ou não? Aí tinha um centro de macumba na frente da igreja, aí o macumbeiro foi na frente, ele falou, pastor, vem aqui, vamos conversar. Que foi? Depois que o senhor veio para cá, a gente está tendo problema aqui do lado de cá, porque a gente bate a tabaco e as entidades não vêm mais. Aí a identidade falou o seguinte, o problema é aquele povo lá, aqueles dois lá que vieram lá, eles estão atrapalhando nós. Aí o pai de santo falou assim, eu estou desafiando o senhor hoje, e o desafio é o seguinte, 7 dias, o Deus que for mais forte fecha o outro. Aceitei. Agora, apertei na mão de uma coisa e falei, trato feito. Pus a igreja toda para interceder, orar, fazer volta na igreja, ungir a igreja. Irmão, nós fizemos uma guerra espiritual na igreja. Sabe o que aconteceu? 7 dias, fechou o centro de macumba. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual vai reconhecer a autoridade que você carrega. E eu declaro em nome de Jesus que hoje, a hora que você entrar na tua casa, os demônios que estavam lá, escondidos, vão pegar toda aquela bagagem e vão ter que mudar a geografia, vão ter que mudar de bairro, vão ter que mudar de cidade. Sabe por quê? Porque vão reconhecer que sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, há uma unção liberada do céu, como filho que tem poder. Você está aí ou não? Não é sobre alguém, é sobre a localização da consciência. O que Deus faz com Adão? Um confronto amoroso, porque Deus vai sempre exortar e corrigir um filho que Ele ama. Onde você se escondeu? O que aconteceu ali? Adão encontrou um lugar de fuga. Gênesis 3, 9, onde nós lemos, mas o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde estás? Adão trocou a presença pela árvore. O pecado gera o instinto de se esconder. Presta atenção que eu vou falar, você vai se identificar, não precisa levantar a mão não, só se identifica aí e fica quietinho. Quando você comete um pecado e você vem no culto, aí você fica achando o quê? O pastor está sabendo da minha vida. Alguém contou para ele, alguém viu o que eu fiz. Você está aí ou não? Isso acontece por quê? Porque Satanás, ele coloca sobre o homem uma culpa. Adão trocou a presença pela árvore, porque o pecado, como eu disse, gera um instinto de esconderijo. O como em vez do que,
Deus não pergunta quem pecou, pois ele já sabia. Aí você chega aqui, e aí você fica todo desconfiado, por quê? Porque você já sabe. Você já sabe o que você fez. E o que você fez, ficou ruim. É ou não é? Tem gente já tentando se esconder atrás do banco, não tem uma árvore, né? Como, em vez do quem? Deus não pergunta quem, pois ele já sabia, então ele pergunta onde estás, para mostrar a Adão o tamanho da distância que o pecado criou entre eles. Porque a única coisa que separa Deus do homem é o pecado. O pecado nos distancia dele. Sim ou não? Então, o pecado é uma fraude. Por que o pecado é uma fraude? Porque o pecado vai custar mais caro do que você pode pagar. Por que o pecado é uma fraude? Porque o pecado vai te reter e te segurar mais tempo do que você gostaria de ficar. Por que o pecado é uma fraude? Porque o pecado te leva mais longe do que você gostaria de ir. Quando você pensa que não, você está a distâncias de Deus. Uma pessoa, amados, não se desvia da noite para o dia, ela vai deixando de vir no culto, ela vai deixando de ser nutrida, ela para de beber água da fonte, e aí ela começa a beber da onde? Da fonte da Netflix, da fonte do YouTube. Quando ela pensa que não, ela está desnutrida espiritualmente. Você está aí ou não? O pecado te faz fugir daquele que poderia ajudar você. Você percebe que quando você comete um equívoco, a pessoa que você menos quer ver é o apóstolo, é a bispa. Tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem, tá tudo bem. Porque ele vai achar uma árvore para ele se esconder. Ao invés dele vir e falar assim: apóstolo, rapaz, pisei na jaca, errei, pequei contra o céu, pequei contra a igreja, pequei contra mim, pequei contra a minha família. Não, ele se esconde, ele procura uma árvore para se esconder. Aí o que ele faz? Deixa de vir no culto, por causa do espírito da acusação. Oi, você está aí ou não? Então, assim como Deus chamou Adão no jardim, Jesus chama a humanidade do Getsemane, para restaurar o lugar de comunhão. O que o Senhor está falando conosco nesta noite? Lá na cruz, eu restaurei o ambiente da comunhão entre vocês e os céus. Gênesis 4, do 9 ao 12, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Olha como Caim responde para Deus: acaso eu sou cuidador ou tutor do meu irmão? E disse Deus: o que você fez? Porque a voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Quando lavrares a terra, então não te dará mais a sua força. Caim, ele tenta esconder o erro com desdém. Deus localiza o sangue e o local da falha relacional dele, e Deus dá a ele o que? A oportunidade. Deus não fala assim: você matou, não, ele diz assim: onde está teu irmão? Ele poderia falar assim: o que você fez com seu irmão? Ele diz assim: não, onde está? Olha Deus falando onde de novo, sem apontar. Você está aí ou não? Quando nós olhamos também em 2 Reis capítulo 6, nós também temos um outro exemplo muito especial, quando eu vou ler aqui a partir do versículo 5. Estou em 2 Reis capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim: mas ao derrubar um deles uma viga, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu?
Mostrou-lhe ele o lugar, e então Eliseu cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. Eliseu não repreende pela falta de cuidado. Ele poderia dizer: seu irresponsável, o machado nem era seu. Não, ele fala assim: filho, onde caiu? Olha a graça de Deus na boca do profeta Eliseu. Eliseu poderia ter dado uma bronca no jovem profeta, sim ou não? Ele tinha autoridade para fazer isso, de repreendê-lo, mas ele pergunta: eu não quero saber quem, eu quero saber onde. Você está aí ou não? Então Eliseu, ele não repreende pela falta de cuidado, ele não procura um culpado para a perda, ele pergunta: onde caiu o machado? O agente de localização, o milagre existe, ele exige, melhor dizendo, honestidade. Por quê? A honestidade para você entender aonde está exatamente o lugar da queda. Você pode recomeçar. O que o profeta está deixando claro ali é o seguinte: você pode começar, apesar de você ter deixado cair, você vai recomeçar exatamente de onde você caiu, de onde você deixou cair. Você está entendendo, sim ou não? Então ele está dando àquele jovem profeta a oportunidade de flutuar o machado, porque a partir do onde caiu, aquele machado estaria de volta, para dar àquele jovem profeta uma oportunidade de recomeçar e fazer corretamente. Quantas vezes alguém falhou com você e você fala: agora vou fazer igual quando eu era criança, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Quando a gente era criança, a gente fazia essa brincadeira. Quando alguém errava com a gente fala: Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Só que aquele que está dentro de um contexto de igreja precisa entender aquilo que está escrito em Mateus 6. E Mateus 6 fala do Pai Nosso. O Pai Ele está no céu, mas Ele é. Só que na oração do Pai Nosso há algo maravilhoso. Por quê? Porque a oração é assim, nos perdoa assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. Mas a gente não, a gente fica ofendido e quer que Deus perdoe. Deus, eu não perdoo fulano de tal, mas eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu sou o filhinho querido. E o que o Pai Nosso diz? Se você não perdoar o outro, você também não será perdoado. Porque existe um princípio espiritual no Pai Nosso. Eu vou perdoar você, mas você também vai perdoar o outro. Ah, mas você não sabe o que eles fizeram comigo. E você não sabe o que fizeram com o filho dele? Alguém sabe o que fizeram com o filho de Deus? Amém ou não amém? Então nós não temos nós somos indesculpáveis. Nós não vamos poder dizer assim: não, Deus, o Senhor não sabe como é que é um coração ferido e ofendido. Mas Ele diz assim: perdoa os seus ofensores, assim como eu tenho perdoado você também. Você está aí ou não? Isso é uma cruz, ou seja, perdoa aqui, que eu perdoo você aqui. Olha a cruz, perdoa na horizontal, que aqui na vertical eu perdoo você também. O milagre da restituição só acontece quando você tem coragem de apontar aonde você errou, aonde você deixou cair. Oi, você está aí ou não? Então o que houve ali no lugar da falha? Transparência. Porque era necessário restituição. Mas para Deus restituir por meio do profeta, Ele vai dizer assim: onde está? E ele fala: caiu ali. Ele expõe o lugar da queda. O nosso problema como evangélicos, porque filho não esconde, porque sabe que os olhos do pai estão em toda parte. Amém? Então, ao invés de Eliseu apontar o homem que falhou, ele pergunta: onde está o lugar que caiu?
Então, onde estão os teus erros? Agora vamos para João 8. Em João 8 vai falar de uma mulher que ela pecou. Do versículo 10 ao 9 de João 8, segundo escreveu o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 8, versículo 10 e 11, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. O que Jesus está apontando era um ponto de transição para uma nova vida e para uma nova história. O que Jesus está dizendo é o seguinte: mulher, a tua vida foi em erro, em pecado até aqui, mas a partir do momento em que você me encontra e que você tem uma consciência espiritual, que você errou no teu passado, mas que você quer fazer tudo diferente para viver uma nova história, então, a partir daqui, eu estou te dando a oportunidade de você construir uma nova vida e uma nova história a partir do meu perdão. Então o perdão é o ponto de transição para uma nova vida. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu adulterava, não adultero mais. O que é isso? Um ponto de transição entre o velho homem e aquele que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus, ele sabe que o pecado tem um salário. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, olhe bem, o Jesus que se apresenta àquela mulher está apontando para ela não o pecado dela, mas apontando para ela que ele tem um ponto de transição para uma nova vida. A cruz do Calvário é um ponto de transição entre a criatura e o Criador, entre a criatura para ser transicionado para ser filho, para ser transicionado do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Queridos, João 3,16 é uma chave preciosa, é a expressão máxima do amor de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uou! Aquela mulher pega em adultério pecou? Sim, como todos pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Quantos? Todos. Isso quer dizer o quê? Que todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Quando? Todo dia. Hoje eu estava ministrando o pessoal no batismo e falei para eles assim: ó, enquanto você beliscar e ainda doer, significa que você ainda precisa vigiar. Você está aí ou não? Você beliscou, está vivo ainda? Então vigia. Por quê? Porque aquele que pensa estar de pé, cuida para que não caia. Ah, eu sou super crente, eu sou homem Bíblia, mas eu, queridos, o moço rico chamou Jesus de bom, e ele falou o que para o moço? Bom é o Pai. Por que Jesus falou com aquele moço que o bom é o Pai? Porque você só é bom depois que você termina. Quem está aí? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ali Jesus estabeleceu graça sobre aquela mulher. Ele não aponta o dedo, ele oferece o caminho. Que caminho? O caminho de salvação.
Jesus não veio para ser o acusador, mas para esvaziar o lugar onde os seus acusadores estavam. Porque a Bíblia vai dizer que do mais velho ao mais moço, todos deixaram as pedras e foram embora. Aí Jesus pergunta: onde eles estão? O lugar ficou vazio. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Isso não é maravilhoso? Então, Jesus não veio para apontar o teu erro, Ele veio para esvaziar o lugar onde os seus acusadores estavam. E o caminho para terminar dizendo para você: o mesmo Deus que perguntou para Adão: onde estás? Lá no Éden, agora diz, por meio de Jesus, para aquela mulher em João 8: onde estão eles? A pergunta mudou, sabe por quê? Porque Jesus já assumiu o meu e o seu lugar, lá na cruz do Calvário. Uma das passagens mais extraordinárias, dentre tantas que eu vejo na Bíblia, é Colossenses 2. Por quê? Porque lá naquela cruz, o mundo está vendo Jesus tombado, morto, crucificado, nu, porque Jesus foi crucificado completamente despido, com uma coroa de espinho na cabeça. Mas ali na cruz é o ponto de transição entre a condenação e a salvação. E então lá na cruz, Colossenses 2 diz que Jesus triunfou soberanamente sobre principados, potestades e domínios, os expondo ao desprezo. Queridos, isto é poderoso. Se você for no túmulo de Allan Kardec, lá está escrito, lá na França: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se você for no Oriente, aqui jaz os restos mortais de Buda, de Confúcio. Mas quando nós vamos lá no Jardim do Sepulcro, lá está escrito: ele não está aqui. Não adianta procurar quem está vivo dentre os mortos, Ele está nesta mesma hora, neste mesmo culto, neste mesmo ambiente, à destra do Pai, e dizendo: vocês são filhos do meu Pai, vocês são herdeiros e co-herdeiros, vocês são povo de propriedade exclusiva, vocês são sacerdócio real, nação santa, vocês são herdeiros e co-herdeiros de promessas superiores, vocês são os meus irmãos, e onde abundou o teu pecado, superabundou a graça de Deus. Uou! Aleluia! Não importa o tamanho da queda, se você puder localizar o erro diante de Deus, sabe o que é, apóstolo? Que o meu pecado, ele não tem perdão. E aí eu quero contar um testemunho breve para você entender o nível de perdão de Deus. Um moço veio na igreja e falou: apóstolo, ele veio na verdade como visitante, porque era a namorada dele que vinha na igreja, e ele veio junto um dia. Ele disse: eu vou nessa igreja que você vai um dia lá. Você gosta tanto dessa igreja que eu vou lá ver onde é que você está indo. Aí ele veio, participou de um culto, veio de novo, participou de um outro culto, veio de novo, e aí ele me procurou e falou assim: eu preciso de um particular com o senhor, é que a minha situação é gravíssima. Eu disse: irmão, o que aconteceu? Aí ele falou assim: o senhor já ouviu falar nessa pessoa? E deu o nome, um pseudônimo dele.
ele abriu um jornal e mostrou: procurado pela Polícia Federal, procurado pela Interpol, procurado pela militar, pela civil, procurado. Ele disse para mim: eu entendi o que Jesus fez por mim na cruz. Eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Ele disse para mim assim: eu não vim com máscara e nem com rótulos, eu vim mostrar para o Senhor quem eu sou até hoje. E em lágrimas, esse jovem disse para mim: eu já perdi as contas de quantas pessoas eu já matei. O meu nome está em todos os lugares, e eu vivo fugindo há muitos anos, mas eu cansei de fugir, e hoje eu descobri que apesar de tudo o que eu fiz, alguém me amou. E em lágrimas ele me disse: nunca mais eu pego numa arma de fogo, nunca mais eu tiro a vida de ninguém. Eu me arrependo e eu quero uma nova vida e uma nova oportunidade. E ele me disse: tem jeito para mim? E eu o abracei e disse: sim, agora mesmo. Eu o abracei com compaixão, eu o abracei com o amor de Deus, e disse para ele: filho, mas tem uma questão. Você está perdoado, mas você tem uma dívida com a lei dos homens. Qualquer coisa e qualquer direção que eu te der, você vai me obedecer? Ele disse: sim. Então hoje mesmo você vai procurar a Polícia Federal e você vai se entregar, porque você tem uma dívida com os homens. Sabe o que ele disse? Eu vou fazer isso hoje mesmo. Sabe o que é isso? Arrependimento. O Senhor nunca vai medir o nível, o tamanho do teu pecado, porque aquilo que Ele fez na cruz transborda sobre tudo e sobre todos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E com isso eu encerro essa mensagem dizendo para você: eu não sei o tamanho do erro, mas eu sei o tamanho deste Deus. Eu não sei quantos delitos e pecados, mas eu sei que aquele que na cruz venceu, triunfando sobre principados e potestades, Ele está chamando alguém hoje neste lugar e dizendo: tem jeito para você, tem uma nova história para a tua história. Apóstolo, o que eu tenho que fazer? Reconhecer. Ah, mas eu estou na igreja há tanto tempo. Querido, não é sobre estar na igreja, é sobre um nível de regeneração aqui dentro. Eu conheço gente que está na igreja há anos e não se converteu ainda, continua com as mesmas práticas, com os mesmos pecados, com os mesmos erros. A graça é para aquele que reconheceu onde. Quem está aí? Eu sei onde Jesus me encontrou. Eu tenho até vergonha de falar para você. Eu sei como Ele me encontrou. Eu sei como eu estava. E eu sei de uma coisa:
Não sou em nada melhor que você. Tenho muito mais responsabilidade porque sei muito. E você se torna responsável pelo que sabe. Mas eu também sei onde eu estava quando Ele me encontrou. E se eu tivesse que escolher um apóstolo para essa igreja, eu não escolheria a mim. Mas Ele me escolheu. Ele te escolheu para estar aqui. Sabe o que eu acho lindo de Jesus? Que apesar de mim e de você, Ele nos amou. Tem um louvor que eu acho lindo, ele fala assim: me ama, Ele me ama, Ele me amou. É tão lindo esse louvor, porque ele fala de um amor que transcende. Não é amor de eros, de homem e mulher, e não é amor de pai e filho, não é amor de amigos, não, é um amor que transcende, o amor ágape. É o amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta e que não acaba. Este é o amor de Deus por você, apesar de você. E eu quero falar para você que está aí no canal do YouTube, vendo, ouvindo essa mensagem. Ainda dá tempo, porque o Pai te chama com urgência para uma grande missão e para uma grande obra. Ainda dá tempo de transicionar do velho homem para uma nova realidade, de uma nova história que o Senhor tem. Jesus, Ele não aponta para aquela mulher, Ele aponta para ela um novo destino, uma nova história. O Senhor não vai apontar o teu passado, Ele vai apontar uma nova história para alguém aqui neste lugar. Apóstolo, eu estou há tanto tempo na igreja, não é sobre tempo, queridos, no nome de Jesus, eu vou dizer de novo, até que você tenha consciência disso, não é sobre quanto tempo você está aqui, é sobre quem você se torna. Porque quando o Espírito habita em você, você se torna diferente, você fala diferente, você age diferente, você reage diferente. Por quê? Porque agora você é uma nova criatura, e as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Não é algumas coisas, é tudo. Mas para isso, eu preciso ter uma renovação da minha mente em todas as áreas da minha vida, para que tudo se faça novo em todas as áreas da minha vida. Apóstolo, a área X da minha vida vive travada. Por quê? Porque você não abriu este cômodo da sua vida, do seu coração, para que ele entre. Ah, mas eu tenho, como que eu vou deixar Jesus entrar nesse campo da minha vida, se lá há sujeira? Então limpa. Pare de fugir atrás da árvore. É incrível porque Adão, ele se esconde atrás da árvore, e Jesus, ele se coloca na frente da árvore. Todos pecaram, Pai, mas perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O malfeitor vai dizer: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus olha para aquele homem com compaixão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele malfeitor não viu um prisioneiro, aquele malfeitor não viu um outro malfeitor, aquele prisioneiro viu um rei, um redentor, alguém que tinha poder de perdoar os seus pecados. Este é o poder de Jesus Cristo para mudar toda a tua vida e a tua história. Quando? No dia que você decidir ser dele completamente, de pegar todas as áreas da tua vida e falar: Senhor, olha, essa área estava suja, mas eu vou limpar, porque a tua palavra é fonte que limpa. Eu vou deixar o Senhor entrar nesse cômodo que estava sujo. Sabe, Pai, esse cômodo da imoralidade sexual. Sabe, Pai, esse cômodo da mentira, esse cômodo aqui, Senhor, do adultério, esse cômodo da pornografia. Sabe, esse cômodo, Pai, que eu tinha vergonha que o Senhor entrasse. Eu vou limpar esse cômodo da minha vida, da minha mente. Por quê? Porque eu não quero mais andar sozinho. Eu quero que o Senhor entre em minha vida em todas as áreas. Ah, pô, sabe o que é? Eu ainda tomo umas. Irmãos, no nome de Jesus, a Bíblia instrui que eu tenho que ser embriagado pelo Espírito Santo.
Nós temos um irmão aqui que ele estava na igreja, mas ele tomava umas em casa, né? Só em casa, em social. Aí ele, na rede, ele teve uma visão espiritual, e o Espírito Santo levou ele até o bar. Presta atenção nisso, e eu vou encerrar aqui. Ele na rede, e o Espírito Santo leva ele até no bar. E lá no bar, ele chegou em espírito naquele bar, e os homens estavam bebendo. E todas as vezes que os homens pegavam o copo, os demônios falavam assim: bebe, 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 bebe. Quando ele bebia, ele falava assim: os demônios. Sabe que dia esse irmão bebeu de novo? Nunca mais. Porque ele foi levado ao ambiente e ele entendeu que as entidades se alimentam daquilo que é o vício. O cara está cheirado de cocaína, há uma entidade que se aproxima de alguém e se alimenta da energia da cocaína, do cigarro, do crack, da cachaça. Mas eu bebo só um pouquinho. Eu bebo só socialmente. Eu não bebo absolutamente nada. Por quê? Porque eu não quero que tenha nenhum espaço em mim que não seja dele. Só um pouquinho. Não. Eu quero que ele entre na minha vida por inteiro. Porque se tiver algum pouquinho de alguma coisa que está dentro de mim, vai ficar faltando um pouquinho que ele não vai estar junto. Então eu prefiro que ele esteja por inteiro. Você está aí ou não? Eu tenho aqui na minha barriga uma cicatriz de 1 palmo. Sabe resultado de quê? Você está entendendo, sim ou não? Eu tinha 1% de chance de sair de um centro cirúrgico. E eu me lembro que no corredor eu disse: se o Senhor, o Deus dos crentes. Eu sabia que não era meu. Eu falei: rapaz, se eu morrer aqui, eu tô lascado. Aí quem eu apelei? Pro Deus dos? Se eu sair vivo, já que o médico falou que só tem 1%, eu tinha 99% de chance de sair morto de lá. Mas eu falei assim: Senhor, se o Deus eu me apego nesse 1%, no Deus dos crentes, se Ele me tirar dessa enrascada, eu vou mudar de vida, eu vou parar de beber, e eu vou ser um homem de Deus. Estou vivo. Você está aí ou não? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu morri e voltei. E encerro aqui para dizer para você: lá onde eu fui, e eu entendo que eu estava salvo, porque eu me arrependi de coração. Eu estava num lugar, parecia um paraíso, e era tão bom, era tão maravilhoso, as cores eram tão diferentes, o ar era diferente. E aí vinha um homem com vestes talares tão alto, e eu não via o rosto dele, e ele falava comigo dentro da minha cabeça. Ele falava assim, fazia assim com a mão, e dentro da minha cabeça ele falava assim: ainda não é chegada a sua hora, você vai ter que voltar. Eu disse: não queria voltar não. Eu disse: ainda não é chegada a sua hora. E é por isso que eu estou pregando hoje aqui para você. Você está aí? Vamos nos colocar de pé.